vou conversar agora com o jornalista Leandro de Souza, que vai atualizar a gente agora em relação ao cenário político, né? Mas não é só isso, não. Boa tarde, Leandro, bem-vindo aqui nos estúdios. Obrigado, Simone. Boa tarde para você. Boa tarde para você também que está sempre conosco. Você entrevistou hoje o presidente, não é, Leandro? Fala pra gente das cooperativas, das vinícolas lá do Rio Grande do Sul e o que teve aí de novidade, né, quando a gente fala da produção aí de uvas no Rio Grande do Sul. A gente conversou com o Hélio Merchioro, trazendo aqui as informações lá do setor vitivinícola, viu, Simone, que está atravessando muitas dificuldades. É sempre bom a gente lembrar que 90% da produção de vinhos aqui no Brasil saem lá do Rio Grande do Sul. No entanto, hoje nós temos produção de vinhos em praticamente todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Aqui mesmo em Brasília, quando as pessoas não imaginam, a gente pode sim adquirir um vinhozinho produzido aqui em terras do Distrito Federal. Só que o Rio Grande é o grande centro hoje de produção de vinhos do Brasil. A gente sabe que as outras regiões procuram investir em tecnologia e aí entra a discussão a respeito daquilo que foi localizado, o impacto a respeito das questões climáticas e aquilo que diz respeito a uma política nacional do setor. Eu explico. A gente está falando especificamente agora das chuvas que afetaram o estado do Rio Grande do Sul e arrasaram muitas das produções, Simone. Nós vimos aí imagens, por exemplo, de vinhas simplesmente descendo morro abaixo. Boa parte da produção, grande parcela da produção de vinhos, ela ocorre na Serra do Rio Grande do Sul, portanto, em área de declive. E aí, a força da chuva acabou levando sistema de irrigação, as vinhas, toda a infraestrutura, isso tudo está sendo recuperado pelos produtores. Lembrando que a grande parcela, praticamente 98% da produção de uvas viníferas, ou seja, que vão dar origem aos vinhos, sejam elas varietais ou não, elas são produzidas em pequenas propriedades rurais, 1, 2, 3 hectares, Simone. Essa estrutura, inclusive, se repete em outros países, mas especificamente lá no Rio Grande do Sul, ela é muito forte. O que significa dizer que são produtores com menor capacidade de reinvestimento para a recuperação da infraestrutura. E a questão toda é a seguinte, você teve 3 anos de seca muito fortes, se para a questão da qualidade do vinho é bom, principalmente para o paladar do brasileiro, uma vez que a incidência de sol sobre as uvas, ela acaba fazendo com que o tanino seja mais fraco, isso cai mais no gosto do brasileiro, por outro lado, ela acabou afetando a produtividade das vinhas. E aí depois veio aquela chuva arrasante. Fica aí a questão a respeito, por exemplo, da renegociação das dívidas desses produtores, viu, Simone? Neste momento eles estão com incapacidade de conseguir captar recursos junto às instituições financeiras para trazê-las para a recuperação da estrutura dos vinhos lá no Rio Grande do Sul. Se você considerar que nós temos aqui no mercado brasileiro uma ascendência, que aliás é uma tendência de mercado invertida em relação aos países principais produtores de vinho no mundo. Lá há uma tendência de queda do consumo de vinho. Aqui no Brasil uma tendência de alta. Na medida em que você tem uma redução da oferta de vinhos nacionais, quem ocupa esse espaço são os produtos que vêm de fora. Mas especificamente sobre a recuperação dos produtores gaúchos, o presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, o Hélio Merchioro, comentou sobre a abertura de crédito, dificuldade que o produtor tem hoje, principalmente no que diz respeito a juros muito elevados, que é um problema que afeta todo mundo. Vamos assistir o que disse o Hélio Merchioro. Estamos carregando já há algum tempo um debate grande sobre carga tributária. Estamos carregando há algum tempo já as questões das taxas de juro para a captação de recursos de custeio e de investimento e também é importante dizer e salientar que no ano passado nós já tivemos uma enchente muito violenta, né? Que já nos espantou bastante e trouxe alguns prejuízos significativos. Não fosse só isso, a chuva que ocorreu o ano passado ocorreu em uma época de floração. Isso causou para a safra uma quebra em vários lugares aqui, até 40%, 50%. De fato, é considerado em torno de 35% na média, né? A quebra de safra. Então, nós estamos carregando, né? Estamos trazendo nos ombros esses probleminhas aí.
Simone, conversando com o presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, ele também disse que neste momento houve um despertar em relação aos produtores. Eles compreenderam que a forma como se produz hoje, a maneira, o modelo produtivo, ele não é sustentável. E aí o que os produtores estão discutindo neste momento é quais as melhores tecnologias a serem adotadas nas pequenas propriedades para que você faça, por exemplo, a captação de água da chuva para poder armazená-la, ao invés de ficar furando poços artesianos, que tem um impacto tanto no subsolo, nas reservas que a gente tem de água no subsolo, como também no custo de produção, que é muito elevado, na medida em que também o custo de energia é bastante grande, os produtores começam a adotar alguns sistemas que sejam mais equilibrados. Isso despertou os produtores lá no Rio Grande do Sul e até o presidente colocou, quer dizer, da forma como nós estamos produzindo, a produção de uva lá no Brasil não vai ser no Brasil não será sustentada, viu, Simone? Porque os impactos vão ser muito significativos. A gente está falando de uma fruticultura, de uma fruta que ela é muito sensível à questão climática e essencial. E entra um outro tema na discussão. De fato, a produção de vinho no Brasil, ela é uma política estratégica para a produção no campo ou não? Porque se ela for uma política estratégica para a produção no campo, é preciso trazer o mercado financeiro para participar desse processo. E não apenas abrindo linhas de crédito, seja linhas específicas nas próprias instituições, seja, por exemplo, no meio do Plano Safra. Isso acaba tornando a atividade muito cara, porque os juros também são muito elevados. O que o presidente da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul propõe é que os bancos participem com outros mecanismos, com outros instrumentos e até mesmo uma participação societária dentro das vinícolas, para que, de fato, o setor produtivo passe a ser prioridade para esse segmento. Eu falei um pouquinho antes, Simone, a respeito da questão do mercado internacional, e esse é um ponto significativo que está, nesse momento, preocupando bastante o setor produtivo. Pois não. Agora, Leandro, essa semana o Conselho Monetário Nacional ele aprovou o giro, né, o capital de giro aí para as cooperativas. Também, dessa forma, não ajudaria, aí, porque a gente está falando de uma cooperativa, uma grande cooperativa, de cooperativas, né, vinícolas do Rio Grande do Sul. Essa decisão aí do Conselho Monetário Nacional, a gente vendo aí, criando essa linha de capital de giro, também não ajuda um pouco aí, quando a gente fala da produção deles, né, dos produtores, que são pequenos produtores, como você falou, de uvas, né? Não ajudaria? Ajudaria e foi destacado até pelo presidente, ajuda e dá um fôlego muito importante, mas é um socorro muito pontual, viu, Simone, neste momento, porque o que o presidente da cooperativa propõe, o Hélio Marchioro, é que você tenha uma política de desenvolvimento do setor. E aí, a discussão que cabe é saber, de fato, se o governo quer desenvolver o segmento, torná-lo uma atividade permanente, uma atividade importante dentro do sistema produtivo brasileiro, ou se, de fato, ele é apenas uma questão restrita a algum segmento e, quando ele tem algum problema, você abre uma linha de crédito ou socorre ele pontualmente. O que está se propondo é que haja uma discussão mais ampla a respeito da questão da produção de vinhos aqui no Brasil, considerando até que ela está se ampliando muito para outros estados, né, Simone? Então, são investimentos bastante significativos que podem render também muitos frutos para o Brasil. Eu estava olhando agora há pouco, por exemplo, lá em Portugal, o principal mercado exportador de Portugal, adivinha qual é? O mercado brasileiro, exatamente nosso. Sabe quanto que eles faturaram no ano passado vendendo para o Brasil? 86 milhões de euros. A gente está falando só da área do Alentejo, só o Alentejo, estou especificamente sobre isso. Agora, isso também abre uma outra porta. Na medida em que você não estabelece um tratamento tributário que seja adequado, ou seja, que promova um incentivo da atividade, você promove custos para o produtor e, na mesma medida, impõe dificuldades, porque os principais países exportadores, produtores de vinho, enxergam o Brasil como uma janela de oportunidades. Por quê? Como eu falei anteriormente, o Brasil é um mercado que tem uma tendência distinta do que está acontecendo no mundo inteiro hoje. Enquanto no mundo há uma queda do consumo de vinho, no Brasil há um aumento. Então está todo mundo olhando para o Brasil nesse sentido. Aliás, a gente separou até mesmo uma falinha do presidente novamente a respeito desse assunto. Então vamos ouvi-lo. O setor produtivo, inversamente ao setor especulativo, quanto menos tu taxar, dependendo de um plano de desenvolvimento, lógico, quanto menos tu taxar, mais resultado positivo, inclusive no setor arrecadatório. Porque nós não temos isenção, certo? Nós produzimos, pagamos tributo, vendemos no mercado interno. Então, nós não temos incentivo à exportação, nós não temos incentivo
eu diria assim, os riscos para que haja consumo. O que ocorre nos países europeus é que, como não tem todo esse potencial de crescimento para o consumo, né, eles apelam para pesadas subvenções para a manutenção da atividade, porque eles sabem o que significa ter um setor gerando oportunidade, trabalho, renda, etc. e tal. Esse é um problema, viu, Simone? Porque a gente sabe que os produtores europeus, eles recebem pesados subsídios. Sim, Vou trazer outra informação para você. Esse pessoal do Alentejo, que exportou para o Brasil 80 milhões de euros, recebeu de ajuda atualmente, já que o setor lá está atravessando uma dificuldade, igualmente como acontece aqui no Brasil, em razão do clima e até mesmo dos estoques muito elevados, de 50 milhões de euros de crédito para os produtores de vinho lá só de Portugal. A gente não está falando nem da França, nem da Itália, que são outros grandes produtores que mandam vinho aqui para o Brasil. Então tem mais essa dificuldade. Na medida em que o nosso produtor ele acaba recebendo uma carga enorme de tributos que ele precisa enfrentar, não tem facilidades, por exemplo, no comércio do seu produto e precisa enfrentar uma concorrência muito forte, por causa do mercado, né? com muita qualidade, inclusive, né? Porque o produto estrangeiro também ele entra com muita qualidade aqui no Brasil. A gente está vendo aí que os problemas enfrentados pelo nosso produtor não se resumem apenas à questão dentro da propriedade, ele passa a ser também de comercialização. E aí vem de novo aquela questão, será que o setor do vinho, o segmento do vinho, de uvas e vinhos aqui no Brasil, ele é a prioridade para o governo? Se for, os produtores estão esperando, de fato, que seja apresentada aí uma política específica para esse segmento que é tão importante. Emprega tanta gente, Simone, gera tanta renda, a gente sabe. É só você ir lá na Serra do Rio Grande do Sul que você consegue ver pequenos produtores com 2, 3 hectares com uma qualidade de vida excepcional. E quando o vinho estrangeiro chega bem mais barato e aí concorre porque... Tem subsídio. O vinho nacional é caro. Exatamente. Né? E quando chegam de fora, o consumidor final na gôndola do supermercado, ele vai escolher o quê? O vinho de fora, estrangeiro, né? Exatamente. Leandro, mas é assunto para a próxima entrevista aqui, viu?